4 motivos que levaram o Maranhão a perder as áreas naturais. O primeiro foi o desmatamento, o segundo vieram as queimadas. O terceiro motivo foram as mudanças nos padrões de ocupação humana, ou seja, o crescimento e distribuição das atividades em florestas. E o quarto foi por conta das alterações climáticas. O desmatamento ele é uma atividade que já acontece há pelo menos 75, 80 anos no estado do Maranhão, em uma escala mais expressiva. Porém, a partir dos anos 1970 até o final dos anos 90, nós encontramos a máxima expressão desse desmatamento. O desmatamento sendo feito, sobretudo induzido por políticas federais. E, claro, em função desse desmatamento, nós tivemos outros desdobramentos, que são outros motivos dessa perda de cobertura vegetal ter acontecido. O segundo motivo, então, após o desmatamento, é a situação das queimadas. Ou seja, com a abertura de terrenos, nós temos uma possibilidade maior de aquecimento do solo, com um pouco de capim, matéria orgânica, que a gente chama em decomposição, ou seja, seca, nós temos ali um verdadeiro gatilho para que os incêndios florestais aconteçam. E com os ventos que são constantes em boa parte do estado do Maranhão, esse vento vai espalhando esse fogo para outras áreas, tanto desmatadas quanto ainda com vegetação florestal. O que vai acontecer com isso? Toda a possibilidade de recuperação com as sementes, recuperação dessas áreas, com as sementes que ainda estavam no solo, ela se torna bloqueada, ela se torna impedida, porque as sementes morrem. Tá? E aí, em função dessa abertura de áreas por desmatamento e por queimadas, nós temos um terceiro gatilho, um terceiro motivo, que é a expansão das atividades humanas produtivas no território. As cidades aumentaram de tamanho, as pressões para que nós tenhamos mais alimentos também aumentaram as ocupações humanas, e isso foi acompanhado, claro, por uma outra sucessão de eventos, que foi a alteração das dinâmicas atmosféricas, sobretudo relacionadas às alterações climáticas de curto e de médio prazo. E isso corresponde ao quê? Corresponde a um ressecamento, tá, dos nossos ecossistemas. Então, os ecossistemas, por causa do aumento do calor relativo à diminuição da cobertura vegetal, têm permitido com que nossos compartimentos hídricos, nascentes, rios, lagos, lagoas, sequem mais rapidamente durante o período de estiagem. Segundo o MAP Biomas, nos últimos 39 anos, o Maranhão perdeu 27% das áreas naturais. De 88% em 1985, passou para 61% em 2023. E esses 27%, eles são um número relativo. Tá? É importante que nós consigamos apontar isso, porque algumas áreas que foram perdidas no passado, elas se recuperaram parcialmente, mas não conta com a mesma concentração de seres vivos que existiam no passado. Espécies ameaçadas de extinção, por exemplo, não têm mais os seus habitats, não têm mais os seus locais para que possam desenvolver as suas atividades e, consequentemente, se mantenham. Por outro lado, nós não temos mais, em muitas localidades, frutas nativas que sirvam para as populações humanas tradicionais, como comunidades indígenas e comunidades quilombolas, e nem mesmo para as populações rurais. Então, há uma quebra, tá, naquilo que a gente chama de equilíbrio social associado a uma quebra do equilíbrio ambiental. Segundo este professor de geografia, as consequências são muitas com a redução das áreas naturais no estado. A mudança climática, por exemplo, com o aumento da temperatura, tem resultado em muito calor nos últimos dias. As consequências, em primeiro momento, uma capacidade que nós temos de sentirmos o desconforto térmico, ou seja, aumento da temperatura. Com o aumento da temperatura, o aumento do calor, o aumento dessa sensação, nós temos vários riscos à saúde pública, desde doenças do trato respiratório, como gripes, resfriados, problemas relacionados a questões cardíacas, tá? Porque a pressão, quem é hipertenso, quem é cardiopata, com a elevação do calor, acaba tendo também uma elevação da sua pressão arterial, causando problemas ainda mais sérios, como infartos, tromboses, dentre outras doenças. Fora isso, nós temos que conter a água em algum lugar, geralmente nas nossas casas, em caixas d'água,
tanque, bacias, baldes. E essa água, que muitas vezes não é renovada em questão de dias, viram focos de mosquitos que são nocivos à nossa saúde, como é o caso da dengue. Ou seja, todos esses padrões de desmatamento, de ocupações irregulares, de queimadas, de expansão das manchas de áreas, vamos dizer assim, de áreas utilizadas pelo homem, e mais as alterações do clima, contribuem para a diminuição da nossa qualidade ambiental, da nossa qualidade de vida e da nossa manutenção enquanto sociedade. O adequado hoje é buscarmos um equilíbrio. Não é que sejamos contra o desenvolvimento econômico ou contra esta ou aquela outra atividade, mas pelo menos um mínimo de vegetação tem que ser protegido. E esse mínimo de vegetação, a lei mesmo aponta, as leis hoje em vigor, apontam que são de 20% de um terreno até 80%, dependendo da localidade em que ela esteja situada. Importante é destacar que todos nós somos contribuidores, colaboradores para esse problema, mas também nós somos atores que podem buscar soluções.